Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos entrar no capítulo 8 do Evangelho de João. É a passagem sobre a mulher adúltera. Mas essa passagem tem grandes lições espirituais. E tem alguns princípios que são fundamentais para a vida da igreja. Que são fundamentais para o nosso relacionamento. Os irmãos vão compreender ao longo dessa comunhão. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 e 2, nos mostra o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Nós podemos ver aqui o Senhor no templo, assentado, ensinando as pessoas. Daí ocorre algo, que está no versículos 3 em diante. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Podemos ver aqui o Senhor ensinando, e agora chegam escribas e fariseus, trazendo uma mulher surpreendida em adultério, apanhada em flagrante adultério. Amados irmãos e irmãs, todos os pecados que nós cometemos, cada um de nós comete, é um flagrante diante de Deus. Compreende? Porque Deus está vendo tudo. Ele sabe. E agora, essas pessoas estavam ali para condenar. Estavam ali acusando essa mulher. Nesse capítulo, nós podemos ver que a fonte do pecado é mencionado. A fonte do pecado é o diabo. E temos 3 grandes pecados aqui em João 8. O adultério, que é ligado à fornicação, assassinato e mentiras. Vamos ver. João 8:41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui mostra que o diabo é a fonte do pecado. Por isso que o Senhor Jesus diz: Vós fazeis as obras de vosso pai. Isso é fazer as obras do diabo. Isso é o pecado. Nós não podemos atenuar a questão do pecado. Pecado é a obra do diabo. Vós fazeis as obras de vosso pai. E ainda mais, no 44, diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. O que é o pecado? É satisfazer os desejos do diabo.
Quantas pessoas, quantos irmãos e irmãs têm uma visão assim do pecado? Muitas vezes nós somos muito misericordiosos conosco, falando, essa é a minha fraqueza. E nós vamos dando desculpas, essa é a minha fraqueza, essa é a minha fragilidade. Mas se nós percebêssemos que esses são os desejos do diabo, quando nós pecamos, estamos praticando os desejos do diabo, as obras do diabo, aí nosso sentimento contra os pecados seria mais forte. Então a fonte é o diabo. Aí ele toca a questão do adultério, que é a fornicação, essa mulher adúltera cometeu esse pecado, e aqui ainda diz, no versículo 44, ele foi homicida desde o princípio. Qual é a meta do diabo? É nos matar. E nós, muitas vezes, por não termos um relacionamento adequado com Deus e com os irmãos, nós queremos matar os irmãos. A gente só não fala. Mas você, algumas vezes, tem um desejo que determinado irmão ou irmã desapareça. E ainda mais, aqui diz, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. No diabo não há verdade. E ele fica todo dia falando para nós. Nós cremos no que ele fala. Ele fala mentira. Nós ficamos tristes porque vemos alguns irmãos e irmãs que decidiram fazer coisas contra o Senhor, que não agradam o Senhor. E eles tomam essas coisas como se fossem verdade. Mas no diabo não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E numa situação assim, nós vemos uma mulher que caiu no pecado. Adultério. Mas nesse capítulo 8 também temos alguns fatores que precisamos saber. Nós temos aqui a religião representada pelo templo. João 8, 20, logo no início, né? Você pode ver que o Senhor estava no templo, daí eles trouxeram. E ainda em João 8, 20, proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Nós temos a religião representada pelo templo. O que é religião? É o esforço do homem para agradar a Deus. É o esforço do homem para ser uma boa pessoa, mas a religião não ajuda. E nós também temos a lei nessa porção. A lei não consegue libertar as pessoas do pecado e da morte. A religião não consegue. O nosso esforço não consegue. A lei também não consegue. Amados irmãos e irmãs, nós temos vivido na religião, na lei. João 8,5 fala da lei. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que disse? João 8,17 diz, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. O que nós precisamos ver é que a religião e a lei não conseguem ajudar o homem, não conseguem livrar o homem do pecado. Por isso, nós não devemos tomar o caminho, nem da religião e da lei. Religião é esforço próprio para fazer. E a lei é aquilo que exige. A lei nos exige, mas não nos capacita. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 3. Eu vou ler no King James atualizado.
Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. A lei diz, a lei exige, mas a carne é fraca, não consegue cumprir a lei. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Aleluia! A lei não podia fazer, mas Deus fez. Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Aleluia. O que a lei e a religião não podem fazer, o Senhor pode. O Senhor é aquele que nos consegue libertar dessas garras do diabo. Nós sabemos que no final dos tempos a iniquidade está prosperando. A nossa sensibilidade quanto ao pecado tem que ser forte. Nós temos aqui uma mulher apanhada em adultério. E aí chegaram, conforme nós podemos ver, os escribas fariseus trouxeram à presença essa mulher surpreendida em adultério, no versículo 3, fazendo ficar de pé no meio de todos. Eles poderiam tratar desse assunto à parte, de uma maneira oculta. Mas qual que é a vontade sempre do diabo? É acusação. Acusação pública. Envergonhar a pessoa. Havia necessidade de fazer isso com essa mulher? Mas o que nós precisamos ver aqui? Que essa atitude desses escribas e fariseus tinha um grande erro em si. Porque aqui nos é dito que a mulher foi surpreendida em adultério. Quer dizer que ela estava com um homem, correto? Se foi surpreendida em adultério, se foi pega em flagrante, o homem também deveria estar ali. Porque o adultério é um pecado que se comete a dois. Mas o homem não foi levado. Isso mostra que isso era uma trama, entendeu? E o que a palavra de Deus diz? Deuteronômio 19, versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Levítico 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Está vendo? De uma maneira muito clara, tem que ser os dois. Porque foram pegos em flagrante, não é? Mas trouxeram sua mulher. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Eles queriam tratar segundo a maneira de Deus, mas eles não fizeram isso. Esses fariseus, eles trouxeram só uma mulher. O homem eles deixaram ir. Por quê? Porque eles queriam pegar o Senhor Jesus.
Se o Senhor Jesus dissesse, deixa ir, deve dizer, está vendo? O Jesus não guarda a lei. Não guarda a lei de Deus. Se o Senhor falasse, então, que executem, que a matem. Deve ver, não tem amor. Esse dilema é muito parecido com aquele que eles queriam pegar o Senhor Jesus no que diz respeito a pagar ou não pagar tributo, né? Se lembra? Eu vou ler para vocês, Mateus 22, de 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Você vê aqui como essas pessoas queriam pegar Jesus, queriam condenar o Senhor. E o que nos surpreende nessa posição, nessa porção, é que nós vemos os discípulos dos fariseus junto com os herodianos. Herodianos são aqueles que apoiavam o governo de Herodes, eram considerados como se fossem traidores da pátria, porque gostavam desses conquistadores, e os fariseus não gostavam, eles eram pela nação judaica. Mas para ir contra o Senhor, eles dois se uniram. Você pode ver, contra o Senhor, o mundo sempre vai se unir. E se você é pelo Senhor, os inimigos vão se unir para ir contra você. Entende? Isso é o que a gente vê hoje. Daí, e olha só como eles falaram. Mestre, sabemos que és verdadeiros e que ensinas o caminho de Deus. Se eles falaram isso, por que eles não seguiam a Jesus? Entendeu? Era só da boca para fora. Olha, ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então eles estavam instigando o Senhor Jesus para falar algumas coisas para que eles pudessem pegá-lo. Daí, no versículo 17, dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu. Porque essa é uma pergunta muito difícil de responder. Tem que pagar tributo a César, sim. Viu? Ele é a favor dos romanos, não é a favor do povo de Deus. Se ele falar, não deve pagar, então como é que seria? Viu? Ele não obedece às autoridades. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é essa efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o foram-se. Agora, nesse caso da mulher adúltera, havia também algo semelhante. O que vai fazer? Mata ou não mata? Qualquer que fosse a resposta, ele seria condenado, entendeu? Então, João 8,4, voltando por causa da mulher adúltera, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha só, eles citaram a palavra de Deus de maneira equivocada. Foi apanhada flagrante adultério e a lei manda que a mulher e o homem sejam apedrejados, não só a mulher. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ele estava aqui para testar o Senhor, falaram,
E o Senhor Jesus não deu atenção, entendeu? Ele se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Agora, o que nós precisamos ver aqui tinha um grupo de acusadores. Ele estava acusando a mulher de um pecado. Mas esses acusadores tinham algum sentimento quanto aos seus próprios pecados? Você entende, amado irmão, a irmã, o que é espírito de acusação? O que é espírito de acusação? Vê os erros dos outros, mas não consegue ver seu próprio erro. Eles não estavam vendo ali aquela mulher como uma pessoa. Eles estavam usando aquela mulher como um instrumento para condenarem o Senhor. Mas eu gostaria de ressaltar esse sentimento aqui. Hoje, nessa porção nós podemos ver a acusada, os acusadores e o Senhor. Nós estamos em qual dessas posições? Como é o nosso viver no nosso relacionamento? Somos acusadores? Somos acusados? Qual deve ser a nossa posição? Nós vimos que o Senhor, Ele não respondeu. Ele estava ali, se abaixou e estava escrevendo no chão. As pessoas estavam todas de pé ali acusando a mulher. E a mulher também estava de pé. O fato do Senhor se inclinar, se agachar para escrever no chão, mostra uma coisa: o Senhor não falou nada, mas Ele mostrou uma atitude diferente. Eu não estou de pé junto com esses acusadores, entende? A minha atitude é diferente. Não falou, mas demonstrou primeiramente na atitude. O posicionamento dele era diferente. Ele não estava se unindo aos acusadores. Porque se ele estivesse de pé, ele seria, né? A pessoa olharia, é igual. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão. Isso tem um significado. Nós todos éramos pecadores. E a atitude de Deus para conosco, Ele tornou-se um homem. Ele se abaixou para nos salvar. Então o Senhor estava ali, escrevendo no chão. Muitas pessoas dizem, né? Perguntam, o que o Senhor estava escrevendo? Daí tem muita especulação. Se a Bíblia não registrou, não se preocupe. O que importa é a atitude do Senhor, que se humilhou. Entendeu? Ele não ficou de pé. Ele se inclinou, ele se agachou para escrever no chão. Alguns falam que o que ele escreveu, ele estava escrevendo Jeremias 17:13. Isso aí estou dando só como uma informação adicional, né? Por quê? Porque Jeremias 17:13 diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandona o Senhor a fonte de águas vivas.
Então, tem pessoas que dizem, o senhor estava escrevendo esse versículo, porque menciona, né, que aqui fala de o nome das pessoas será escrito no chão. Mas tudo isso é especulação. A Bíblia não registra, não importa o que o Senhor estava escrevendo, o que importa é que o Senhor não tomou a posição junto com os acusadores. Nosso Deus não se ajunta aos acusadores contra você e contra mim. Amado irmão, amada irmã, você tem acusado irmãos? Tem alguém que você não gosta, que você gostaria que fosse apedrejado? Então nós vemos acusadores, acusado e o Senhor. Versículo 7 de João 8. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Veja, ele não respondeu, ele só fez uma afirmação. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. De acordo com a lei judaica, nós vimos nos versículos anteriores, as testemunhas são os primeiros que têm que atirar a pedra. Agora, como eles poderiam atirar a pedra se eles não trouxeram o homem também? Como eles poderiam atirar a pedra? Porque eles também tinham pecados. Deuteronômio 17:7 diz: a mão das testemunhas será primeira contra ele para matá-lo, depois a mão de todo o povo, e assim eliminarás o mal do meio de ti. O Senhor não disse, mate a mulher, ou não mate a mulher. O Senhor falou, essa é a sabedoria dele. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Quem não tem pecado? Nós podemos acusar irmãos, mas nós também não temos erros. Nós também não temos fraquezas. Pode ser que sejam fraquezas diferentes, mas também são pecados. Agora, é fácil expor o erro dos outros, é fácil condenar os outros. Muitas vezes existe em nós um desejo de punir o erro dos outros, mas nós não queremos ser punidos pelos nossos erros. Vocês se lembram da história de Davi? 2 Samuel 12, 1-7. Davi havia tomado a mulher de Urias e matado Urias. Agora vamos ver essa porção. 2 Samuel 12, versículos 1-7. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre
e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Olha agora o que diz o versículo 5. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E olha o versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Quando nós ouvimos a respeito dos outros, achamos que é dos outros, como Davi fez aqui. Ele podia ter tantas mulheres quanto ele quisesse. Foi tomar a mulher de um outro. Só que daí, quando Natã falou para ele, falou por meio de uma parábola. Ele não viu que era ele. Ele tem que morrer. E é você. Eu estou falando isso, amados irmãos, amadas irmãs, porque nesse momento, Deus quer renovar o nosso viver diante dele. Quer que o nosso relacionamento mude. Que não sejamos acusadores. Com aquele espírito de diabo, entende? Não quer dizer que nós não podemos expor algum problema, mas quando expomos um problema, nós precisamos ter compaixão. Não sentimento de acusação. Lembre-se, Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. E Mateus 7, versículos 3 a 5. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O irmão só tem um cisco no olho dele. No nosso olho tem uma trave. Nós só conseguimos ver os erros dos outros. E o espírito de acusação é algo muito negativo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse é o diabo. Ele é o acusador de todos nós, dia e noite. Agora a questão é, da nossa boca vai se somar a acusação do diabo? Significa Deus está ouvindo o diabo acusando e você acusando? Daí nós somos cooperadores do diabo. Sempre que tocamos nessa porção, tocamos no princípio. Sobre como nós vemos as coisas, qual é a fonte que nós ouvimos as coisas, ou nós percebemos. Gênesis 3:11. Gênesis 3:11 diz: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Quando Deus foi procurar Adão, Adão se escondeu, daí Adão falou que ele tinha se escondido porque ele estava nu. Daí Deus diz: quem fez você saber que você estava nu? Quem te contou que você estava nu? Eu não fui. Então, certamente, fui inimigo de Deus. Então, irmãos, nós podemos ver por esse princípio na Bíblia, tem 2 maneiras de você saber sobre a fraqueza de um irmão.
Ou foi Deus que te contou, ou foi o diabo que te contou. Não, foi o irmão. Ou aquela irmã que me contou. Mas então foi Deus que usou esse irmão ou irmã, ou foi o diabo que usou esse irmão ou irmã para te contar? E sabe como você sabe a origem disso? Quando você sabe sobre a fraqueza de um irmão e você acusa, foi o diabo que te contou. Agora você sabe a fraqueza de um irmão e você ora pelo irmão, foi Deus que te contou. Você identifica a fonte dessa maneira. Os irmãos compreenderam? Não é que o irmão não tenha erro. Mas qual é a nossa atitude quanto ao erro do irmão? Condenação ou intercessão? Ou ajuda? Voltando a João 8, versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, porque o Senhor perguntou quem não tinha pegado que atirasse a primeira pedra, aqui, ouvindo eles a resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui nos mostra que aqueles acusadores, eles mesmos foram sendo convencidos por suas próprias consciências e saíram um a um, começando pelo mais velho até o último. Pelo menos tinha uma coisa boa aqui. A consciência dessas pessoas ainda estava funcionando. E por que saíram? Porque ao invés de olharem somente o pecado da mulher, começaram a ver seus próprios pecados. Quem vê seus próprios pecados não acusa. E começaram pelos mais velhos. Tinham duas razões. Os mais velhos são os que mais pecaram. Naturalmente, né? Vive mais tempo, peca mais. E segundo, compreenderam melhor. E aqui você pode ver, foi um a um. Quer dizer que precisou de tempo, né? Alguns mais rápido, outros mais lento. Mas o que é maravilhoso é que não ficou um acusador. Olha só, né? Versículo 9 diz, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E aí, no versículo 10, diz assim, erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais. Como os acusadores foram, daí Jesus ficou de pé. Durante todo esse tempo, ele estava mostrando, eu não sou um acusador. Eu não estou aqui para acusar você, eu estou aqui para salvar você. Então você pode ver, a acusada, o acusador e o Senhor que vem salvar o acusado. Daí o Senhor perguntou, né?
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Daí o Senhor Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Preste atenção. Ele disse, eu não vou te condenar. Por quê? Porque ele veio para salvar. E toda vez que o Senhor Jesus disse, quando ele estava no seu ministério nessa terra, os teus pecados estão perdoados, na verdade ele estava tudo colocando na conta dele. E o castigo por esse pecado da mulher, Jesus tomou na cruz. Por isso que ele disse, eu não te condeno, eu vou sofrer a condenação no seu lugar. Esse é o Evangelho, foi o que aconteceu com cada um de nós, não é? Não foi o Senhor que sofreu a nossa condenação? O Senhor é o único que não tinha pecado no meio daquelas pessoas. E ele não acusou a mulher, ele salvou a mulher. Essa é a maneira que o Senhor atua. Nós queremos acusar ou nós queremos salvar o irmão? Romanos 8:1 fala que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o Senhor falou para essa mulher, vai, não peques mais. Não continue mais no pecado, muda de vida. Daí o Senhor falou algo importante no versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor, como a luz do mundo, iluminou essa mulher, mostrando o seu pecado. E o Senhor, como a luz da vida, resgata a mulher para que não peque mais. Não, olha só. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você sabe qual é o sinal de quem segue a Jesus? É não andar nas trevas. Primeira João capítulo 1, versículos 5 e 6, diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A luz do mundo ilumina, a luz da vida capacita. Louvado seja o Senhor. Amém? Nós vamos ver sobre esse assunto da luz do mundo e da luz da vida no próximo domingo. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar